Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. E hoje vamos começar um ciclo de conversa aqui com o ortodontista Dr. Marlos Loyola. Tudo bem, Marlos? Tudo jóia, Alex. É um prazer estar conversando com você e com seus espectadores. Espero buscar somar. Para mim é sempre uma alegria poder conversar contigo e trocar ideias e aprender, né? Um aprendizado é mútuo. Hoje vamos falar de expansor palatino e expansão palatina. O que é expansor palatino, Marlos? Então, Alex, o expansor palatino eu vou começar primeiro pelo problema, né? Uma parte, né, dos pacientes mais jovens, principalmente as crianças, eles desenvolvem uma oclusão que a gente chama de mordida cruzada. Essa mordida cruzada é em função do quê? Da falta de crescimento, vamos dizer assim, da maxila, que é esse osso de cima. Essa maxila não cresce bem, de forma adequada, e isso faz com que a mordida se cruze, né? E esse cruzamento, ele leva a uma má oclusão, porque esse osso aqui, ó, a mandíbula é um osso móvel. Se essa mandíbula não encontra onde encaixar, então ela vai para o lado direito ou esquerdo para o indivíduo poder mastigar. E isso, né, é um problema que vai alterar o quê? Crescimentos, harmônico dessa mandíbula, a questão da estética facial do paciente e a própria mastigação, como eu falei anteriormente. E aí entra, né, um aparelho que ele vai o quê? Expandir esse osso. Muitas das vezes esse osso tem essa dificuldade de crescimento em função de um hábito de respiração oral, né, problemas respiratórios na infância, sejam eles ligados a adenoide, amígdalas hipertrofiadas, situações que levam o indivíduo a deixar de respirar pelo nariz ou diminuir a respiração nasal e respirar mais pela boca. Respirando mais pela boca, ele não tem um crescimento adequado da maxila, por isso é indicado uma avaliação com ortodontista e também uma avaliação com otorrinolaringologista para tentar instituir tratamentos preventivos, para evitar que essa maloclusão se manifeste. Muitas das vezes a mordida cruzada ela não é genética, como outras maloclusões, ela é adquirida por esses fatores. Entre outros, como chupar dedo, enfim, chupeta e outros maus hábitos também que a criança ou adolescente possa vir desenvolver. E assim, a maxila estando diminuída, né, estando a que a gente chama trésica, a gente vai ter que expandir ela, né? E aí entra um aparelho ortopédico, né? Por que ortopédico? Porque ele vai mexer na estrutura óssea. Logicamente que ele tem um bom resultado em crianças e adolescentes, né? Uma vez que eles estão em crescimento, estão em processo de crescimento. E esse aparelho vai expandir essa maxila, fazendo com que essa mordida cruzada descruze. Então essa mandíbula que está torta para a direita ou para a esquerda, ela volta a centralizar. E esse crescimento, né, dessa estrutura centralizada volta a ser harmônico, não um crescimento desarmônico. Então aquilo, né, que a gente fala em ortodontia, às vezes tem um problema simples, dá para remediar, que vai virando uma bola de neve, vai aumentando. Então um problema na maxila já gera um problema na mandíbula, um de crescimento. E aí, se isso perdura até o final do crescimento, o indivíduo chega aos 18 anos de idade, a gente já não tem a possibilidade de disjunções clássicas, vamos dizer assim, disjunções que são feitas, para você ter ideia, a primeira disjunção na literatura tem um relato de 1860. E aí a gente entra para dois tipos de disjunções, né, maxilares, que é aberta. Só duas coisas aqui. O que é disjunção, para o paciente entender, né? A expansão. A expansão. Sim. A disjunção é porque a maxila, né, dessa criança, esse osso do céu da boca, ela cresce como duas partes. Isso vai crescendo e se entrelaça, fazendo o que a gente chama de sutura, né, da maxila, a fusão da maxila. Então, o que a disjunção é? Ela abre esses processos, né, maxilares, de novo, para ter um crescimento do osso nessa região da sutura, vamos dizer assim, nessa região de fusão. Então a gente consegue um ganho ósseo nessa região e esse osso volta a ter um crescimento normal. O importante e aí também falar, né? Desculpe, o importante também falar que tem uma idade específica para isso, né? Isso, até, né, a gente tem essa expansão maxilar que tem boas respostas até 15, 16 anos, né, em média. A partir dessa idade existe uma maturação dessa estrutura. Então a gente, né, não tem uma idade exata, mas a gente tem o quê? Índices de insucessos maiores nessa idade, com a expansão clássica. Então, hoje, o que é a literatura, né, o que é a ciência ortodôntica vem oferecendo? São expansões maxilares, disjunções maxilares, apoiadas, Alex, com pequenos implantezinhos,
né, que são apoios. Esses implantezinhos prendem esse aparelho nessa estrutura óssea e a gente consegue abrir, né, em adultos jovens e até em adultos. Nessa técnica a gente chama de MARP, que é uma expansão assistida por ancoragem esquelética, uma linguagem, né, mais técnica, mas é um aparelho preso com pequenos parafusinhos no osso, conecta esse aparelho no osso e consegue. Não conseguindo também com MARP, que é possível não conseguir, existem, né? Só para a pessoa entender que implante é um pino de titânio, que você bota dentro do osso, tá? Que ele serve de apoio, uma pilastra para poder ajudar a afastar. Exatamente, é um pequeno parafusozinho que ele é compatível com o osso, né? Ele é biocompatível e aí a gente consegue prender mais esse aparelho, né? E aí consegue distribuir melhor a força no osso e em muitos casos se tem um sucesso. Não tendo sucesso, né, com as duas técnicas, aí tem que fazer essa expansão com auxílio de quê? De uma cirurgia. Né? Um cirurgião bucomaxilofacial, que é um dentista especializado em cirurgias orais maiores, ele, né, rompe determinadas regiões, né, facilita determinadas regiões, diminui a resistência para que o aparelho expansor também expanda. Então essa disjunção ela pode ser feita em qualquer etapa da vida e é necessário fazer antes de um tratamento ortodôntico, vamos dizer assim, mais complexo, para que a gente tenha sucesso. Logicamente que essa expansão a gente só faz em quem? Pacientes que têm a maxila diminuída. Existem mordidas cruzadas que são dentárias. E quando são dentárias, a gente pode resolver com um aparelho ortodôntico convencional. Então, precisa-se de um diagnóstico, né, do profissional habilitado, um ortodontista, para ver qual é o melhor caminho, né, e qual é o melhor recurso em detrimento à idade, estágio de crescimento e maturação esquelética, né, maturação óssea que esse paciente vem a ter. Maturação óssea é o que para a pessoa que está assistindo? É o osso mais maduro, né? O osso que já parou de crescer, vamos dizer assim. O osso, até os 18 anos, o indivíduo vai crescendo em volume. Logicamente que o osso é um tecido interessante, que depois do crescimento, ele se renova, né? Aí entra a sua área periodontia, você sabe muito bem disso, que ele cresce, mas depois ele não fica ali estacionado, ele está em constante processo de mutação. Ele já não cresce mais em volume, mas ele vai se renovando. Logicamente que com o envelhecimento, esse processo de renovação vai diminuindo. Aí que entra, né, a ciência, entra a medicina, e a gente hoje tem, né, determinadas terapias que faz com que esse processo de renovação perdure por mais tempo. Antigamente, né, era mais precoce. Enfim, então a gente tem essa questão. Então, quando o osso para de crescer em tamanho, em volume, aí a gente tem uma maturação óssea, uma maturidade óssea. Então, determinados tratamentos que a gente fazia que dava certo em crianças e adolescentes já não tem sucesso nos adultos, né? Que são tratamentos da ortodontia, né? Dentro da área da ortodontia a gente chama de ortopedia, tratamentos ortopédicos. Muito obrigado pela sua presença, Marlos. Você é um ortodontista de primeira. Vou deixar aqui embaixo na descrição o contato de Dr. Marlos, o consultório, o meu consultório e o nosso Instagram. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Um abraço.